Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Deixa eu chamar aqui o meu amigo Bruno da BDL Treinamentos. Ele já vai se apresentar aqui também. Mas Brunão, pede para participar aí que a gente já coloca você aqui também, Brunão. Enviou uma solicitação aqui. Eu aqui. Ah, Bruno, não apareceu aqui não. Aceitar, agora sim. Opa, foi? Agora, Deixa eu ajeitar. agora foi, hein, Brunão? Agora foi. E aí, meu Ceará, querido? Boa e aí, noite. boa noite. E aí, tudo bem? Prazer estar aqui com você, hein? Tudo bom, graças a Deus, Brunão. E aí, como que estão as coisas? Bem, graças a Deus. Tava Tudo em ordem. bem ansioso para esse dia chegar logo, né? Muitas pessoas querendo saber como que vai ser. É o Xará, as fotos ficaram meio parecidas, é seu parente? Então, rapaz, teve gente que me perguntou isso também. É, Falei, olha só, que eu e o Bruno somos bem diferentes pessoalmente, viu, pessoal? É porque às vezes a gente joga lá na IA, lá, ela aproxima, faz umas fotos meio. Ela conseguiu até me emagrecer um pouco, pô. como é que você fala? Acorda e se mexe, né? Acorde, vamos se mexer, ó. Acordou, se mexe, pô. Pessoal, eu vou me apresentar aqui para o público aí do Bruno também. Depois eu vou pedir para o Brunão se apresentar, tá? É, primeiro a live vai ficar gravada aqui para quem não puder ficar no ao vivo, tá? Ela está sendo transmitida também aqui pelo YouTube e pelo nosso Instagram, tá? O Brunão, ele é o enfermeiro lá do SAMU, intervencionista, vai estar aí com a gente, ele vai se apresentar daqui a pouco. Eu sou o Bruno Pinotti, eu sou cardiologista, ritmologista aí de formação, tá? É, tenho formação também em terapia intensiva adulto e terapia intensiva cardiológica. Então, assim, vocês veem que eu gosto só de adrenalina, né? De coisa complicada. Eu falo, Bruno, falo às vezes para os meus alunos, para os residentes, cara, por que eu não fui gostar, sei lá, de dermato, de estética, de alguma coisa assim mais tranquila, cara? E não, a gente gosta é sangue na veia, sangue nos olhos, né? Como diz a população aí, como diz o povo. E, e trabalho hoje, né? Hoje, a maior parte do meu tempo aí na área de cardio, de arritmias. Eu trabalhei, tive o prazerzaço de trabalhar aí no SAMU, no atendimento pré-hospitalar. Trabalhei por 3 anos aí com atendimento pré-hospitalar, no SAMU, no resgate, em resgate aí em rodovias. Trabalhei do terceiro, do quarto, não, do terceiro ao sexto ano de faculdade, além da Liga de Cardiologia, Brunão, eu não tinha nem comentado isso com o Brunão também, eu participava da Liga do Trauma, cara. Então, assim, a gente ia pra rua, a gente ia pra. Então, isso aí, desde durante assim, a formação, eu já gostava mesmo, assim, de adrenalina, eu não queria ficar parado, sabe, Brunão? Gostava Sim. de ficar na adrenalina, na correria. E, e é isso, pessoal, aí para mim, só nós vamos falar depois no final, reforçar. O pessoal aí que não me segue ainda pode começar a seguir, que vai assistir a live tanto no ao vivo aqui, quanto no YouTube, quanto depois vai ficar gravado. Estão mandando mensagem direct aqui. Eu não consigo ver agora tudo do direct, tá, gente? Mas se tiver dúvidas aí, podem ficar à vontade de perguntar durante a live também. Vou deixar meu xará agora se apresentar. Fica à vontade, Brunão. Faça tudo seu. Valeu, obrigado, viu? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você hoje. É muito gratificante
Eu acho que essa união entre equipes, e mesmo sendo médico ou enfermeiro, e a gente está com o mesmo propósito, que é ensinar as pessoas que vão assistir esse vídeo futuramente, poder mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar o que a gente quer aí no nosso dia a dia, que é agregar as equipes e mostrar que a gente, tanto dependente da classe que você trabalhe, a gente está aqui para o mesmo objetivo, né? Que é a nossa ponta, que é o paciente lá na frente. Meu nome é Bruno Luiz, não é Pinote, é Luiz. Não somos primos, nem irmãos, mas somos grandes amigos aí e que estamos aqui em prol de tudo isso que eu falei anteriormente. Sou enfermeiro de formação, fui auxiliar técnico também anteriormente, mas há 10 anos já como enfermeiro. Sou pós-graduado em urgência e emergência, cardiologia e hemodinâmica, sou ECMO especialista pela ELSO, trabalhei muito com ECMO, transplante cardíaco, trabalhei muito em pronto-socorro de hospitais aí grandes de São Paulo, como o HCOR, trabalhei no Hospital Samaritano, Santa Catarina, entre outros hospitais aí meio rodadinho já. Trabalhei em pronto-socorro aí também, cardiológico, ajudando muitos médicos lá nessas portas de fazer cardioversão elétrica, eco transesofágico, cateterismo, angioplastias e os cuidados pós-operatórios também. E agora, atualmente, trabalhando como intervencionista do SAMU pelas motolâncias, hoje em dia no SAMU de São Paulo, pela SPDM, e estou aí galgando agora o APH, fazem 2 anos já que eu estou aqui no SAMU, e agora a gente começa a ter uma noção do intra-hospitalar, o extra-hospitalar e essa fusão, como é importante o atendimento pré-hospitalar quanto o extra, quando a gente recebe o paciente dentro do intra. E é isso que a gente quer falar hoje sobre vocês aí, para vocês um pouquinho, essa interação hoje do extra-hospitalar e o intra-hospitalar. Bacana, Brunão. Obrigado você por aceitar o convite. O Brunão fez a CLS lá com a gente ali, renovou, né, uma CLS lá, já sabia tudo lá, só foi lá para pegar o certificado só. É um curso que a gente precisa atualizar, né, cada 2 anos aí, que é o curso de emergência cardiovascular. Eu sou instrutor também do ATLS, lá no Dante Pazzanelli, e aí a gente se conheceu lá e começamos a conversar aí e tal, e foi o que ele falou no início, né, esse propósito aí na área do ensino, a gente gosta muito. Vocês viram aí a formação. O Bruno, ele resumiu o currículo dele, tá, gente? Porque se ele fosse falar mais aqui também, ia ficar o resto da live falando. O Bruno é um baita experiência aí na área de emergência, de cardiologia, como vocês viram. E a gente precisa, tem uma frase que eu sempre falo, Bruno, e eu falo nos finais dos cursos, das aulas que eu vou dar, que é, assim, o conhecimento, ele precisa ser disseminado, né? Eu falo que o conhecimento só é válido, isso é uma das minhas frases clichê também. Uma é o acordou, se mexe, pô. Quem me conhecer aí vai ver que acordou, se mexe, pô. Essa aí, para a pessoa se mexer, movimento diminui chance de infarto, movimentar da forma que você pode, diminui chance, faz você viver mais e melhor. E a outra frase clichê que eu costumo usar bastante, acaba sendo um clichêzinho, eu brinco, que é a frase assim, conhecimento só é válido quando é disseminado. Por quê? Não adianta nada, por exemplo, o Brunão saber fazer um atendimento perfeito lá no pré-hospitalar, eu saber fazer um atendimento perfeito lá no intra-hospitalar, se a gente guarda esse conhecimento para a gente. Sendo que uma hora pode ser nós mesmos precisando de ajuda, um familiar, alguém, então quanto mais pessoas têm acesso ao conhecimento, quanto mais pessoas têm acesso a saber pelo menos fazer o feijão com arroz bem feito, o básico bem feito, a gente vai salvar mais vidas. E esse que é o propósito da nossa live, que hoje é só um começo aí de uma parceria, mas a gente vai dobrar ainda e fazer várias outras lives aí para vocês estarem aí afinados nesse tema. Então, prazer estar aqui também com você, Brunão. Eu agradeço demais. E é o que eu falo assim, quando eu fiz a empresa, a BDL, Treinamentos em Saúde, foi voltado para isso, para querer ensinar. A princípio, eu só fazia palestras, ia nos lugares, ia disseminar o quê? O conhecimento. Porque o que eu senti que eu tinha de diferente no intra-hospitalar para o extra?
Muitas vezes a gente chega para fazer o atendimento no extra-hospitalar, o SAMU é acionado, a gente chega rápido, mas a gente chega no local, às vezes tem ninguém fazendo nada. Ou uma pessoa que não sabe fazer uma compressão torácica, é uma pessoa que às vezes não sabe lateralizar um paciente que pode broncoaspirar. E aí eu falei, caramba, tipo, a gente tem tanto conhecimento, tem a mídia, e hoje você abre Facebook, Instagram, TikTok, e você vê um monte de conteúdo. Só que não é buscado. Você pode ver que muita gente ainda não tem conhecimento, tanto do SAMU quanto do intra-hospitalar, o que acontece nos hospitais. Porque a gente não tem interesse de saber isso antes de acontecer algum acidente, alguma coisa. É só quando a gente está lá e acontece. Então, o intuito principal mesmo foi esse, disseminar conhecimento. E aí, disso virou a empresa. Hoje, a gente também faz vários cursos, treinamentos, nesse sentido. E, assim, a intenção era, primeiro, orientar a população. É pegar o público leigo e falar assim, olha, é assim que faz. Para quando a gente chegar, ter uma melhor sobrevida aí das pessoas, ter uma... poder que eu falo, eu gosto de umas frases que eu gosto também nas minhas aulas, as coisas eu falo assim, salvar o amor de alguém, e é muito importante isso para a gente, salvar o amor de alguém, mas se às vezes tem alguém olhando lá, eu não consigo, porque hoje é de outra pessoa, mas amanhã pode ser seu, entendeu? Então, assim, esse é nosso objetivo. Exatamente, Brunão. Inclusive, aí o Vinicião aqui, Vinicião aqui, um fisioterapeuta que está fazendo medicina, conheci lá no, na rede São Luís. Vinicião, seja bem-vindo aí, meu amigo, o pessoal que deu boa noite aí também, quem está vendo pelo YouTube e pelo Instagram, boa noite, ó, já seguem lá o Brunão, BDL Treinamentos, tá? Quem estiver vendo agora ou depois. E aí já entra um dos desafios, né, Brunão? Que a gente vê que a gente fala, tem muitos desafios aí, tanto no APH, no atendimento pré-hospitalar, que eu via muito isso também, quanto no atendimento intra. E um dos desafios que a gente vê é justamente esse que você falou, o acesso ao conhecimento. O acesso ao conhecimento. Tá, eu tenho acesso a esse conhecimento, Brunão. Aí, e a cena o local onde eu estou fazendo o atendimento, né? O local é seguro, é importante eu saber se aquela cena ali eu posso atender em qualquer lugar, porque às vezes a pessoa tem aquele instinto de querer ajudar, mas daí está a diferença do cara que quer ajudar e tem preparo para aquilo, e a diferença, às vezes, de um leigo que não teve acesso a esse conhecimento, porque às vezes o leigo vai tentar ajudar e acaba virando mais uma vítima, né? Então, Brunão, eu queria que, assim, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, que acaba sendo um desafio, né? O acesso, o local, se é importante a gente delimitar a cena, tomar cuidado com a cena onde a ocorrência aconteceu, e o que isso pode vir a repercutir, onde a gente está fazendo o atendimento ali, e se de fato isso aí, na sua experiência, você vê como um ponto importante, assim, eu tenho que me proteger primeiro antes de proteger alguém, senão eu posso estar virando uma vítima ali também, né? Sim. Inclusive, a gente fala isso em todo o APH em si, quando a gente vai falar qualquer tipo de treinamento, a gente sempre fala, pessoal, a cena está segura, o local está seguro, e além disso, que nem no meu caso, que eu vou de moto, e as ambulâncias que vão se direcionar até o local da ocorrência, já começa desde a saída da base, que a gente fala. Porque eu tenho que chegar tranquilamente, eu não posso causar um acidente no meio do percurso, sair afobado, roletando farol vermelho por aí. Eu tenho que tomar cuidado, porque a ambulância é vista mais facilmente pelos veículos, mas as motos não, mesmo com sirene, tudo, então eu tenho essa dificuldade de chegar até o local. Depois que eu cheguei no local, eu tenho que sempre já dar uma analisada rápida. Então a importância de ver, às vezes é um capotamento, tem óleo, tem gasolina vazando, se for um paciente clínico, eu vou na casa do paciente, tem cachorro, tem algum animal que pode te agredir, ou às vezes que a gente vai às vezes numa cena de agressão, o agressor ainda está no local, ainda não está, porque às vezes você vai salvar a pessoa que ele tentou matar, ele quer te matar porque você quer matar, salvar a pessoa. E pensando na parte cardiológica, o que eu vejo que quando eu era do intra-hospitalar, do extra, eu acho que é a parte do primeiro início. Eu até postei hoje uma mensagem que fala assim, o APH não tem chance para erro. Então, se você errou, não tem muito o que voltar atrás. Então, eu acho que nós, do APH, temos a responsabilidade de fazer o primeiro atendimento, porque é ele que vai fazer o diferencial para todo o restante do paciente, até a chegada dele no serviço adequado que ele tem que fazer. E aí vai desde o conhecimento do profissional,
vai da capacidade rápida, e o que a gente até falou num congresso que eu participei o mês passado, a gente foi lá no litoral, a gente fez um congresso com a Luciana lá, e a gente falou assim, fez uma mesa redonda que a gente falou as dificuldades invisíveis que nós temos, porque tudo é muito cego. Quando você está dentro da sala de emergência, você está lá, fez uma triagem, entrou dentro do hospital, você vai levar para a sala de emergência. Lá eu estou num lugar caótico. Então, além de proteger a cena, eu tenho que analisar rápido o paciente, coletar o maior número de informações possíveis. Isso se ele estiver falando. Porque às vezes a gente está numa rua, dentro de um metrô, que acontece dentro de uma estação, e ele está sem acompanhante, não tem um documento, e a gente tem que fazer tudo muito rápido e tentar identificar o motivo do que aconteceu com o paciente. E aí a gente vai ver a parte clínica e associar juntamente com o que você está olhando, né? Porque no APH é muito visão, muito do olhar. Então, se você olhar o paciente, tentar descobrir o que está acontecendo com ele, porque muitas vezes você não vai conseguir ter a informação completa. Entendeu? Exatamente. Isso que o Bruno falou é muito importante. Inclusive, Bruno, fazendo um parênteses aqui, eu já tive que correr de muito cachorro, viu? Quando eu trabalhava no SAMU, cara. Trabalhava numa cidade lá do interior, rapaz do céu. E aí chegava lá, teve uma parada, ó, fulano não está respondendo, ó, ele estava conversando comigo, agora ficou quieto. E aí tá parado lá o termo que eles usavam. Não sei o que aconteceu com meu pai, estava conversando e pá. Aí você já chega naquela adrenalina também de querer ajudar, né? Isso que é importante você ter o preparo e fazer essas observações que o Bruno falou. Que poxa, aí tem um cachorro bravo lá, ele vem para cima de mim, eu viro uma vítima também. Como que eu vou prestar um atendimento ali? Eu tenho que me proteger também, né? Antes do paciente tem você. Até porque você precisa estar bem para poder ajudar alguém. E frisando uma outra coisa que o Bruno falou também, que é muito sim importante, tem uma frase que a gente fala nos cursos, de um dos cursos que eu ministro, que é o Código Vermelho, ele fala já, ele dá uma pincelada na parte de atendimento pré-hospitalar para depois fazer esse link com o intra-hospitalar, né? A frase, ela é basicamente assim, o paciente começa a morrer antes de chegar no hospital, ou às vezes antes de entrar na ambulância. Então não é assim, só vou dar um atendimento, né, Bruno? Quando ele está ali dentro da ambulância, ou não, põe na ambulância e leva para o hospital. Não é só isso não. Gente, nós temos aí doenças como infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar, AVC, que a gente fala, tem uma frase que é clássica, né, Bruno, que é tempo é cérebro, tempo é vida, tempo é músculo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ou seja, a gente corre contra o tempo ali, a gente tem que fazer, como o Bruno comentou agora, a nossa ação tem que ser rápida, porém tem que ser segura. E já começa desde quando a gente vai se locomover até o local, quando a gente chega na cena, se for uma rodovia, por exemplo, a sinalização, os triângulos, tudo que vai colocar lá. Vocês falaram que a live vocês iam falar sobre cardiologia. Exatamente, o cara infartou, teve uma parada cardíaca, a maior causa de parada cardíaca extra-hospitalar são as doenças coronárias agudas, tá? Que está fora do hospital, aí ele teve uma parada cardíaca lá e bateu o carro. Tá lá, beleza, eu vou atender o paciente que infartou e teve um trauma. Até o momento eu não sei o que aconteceu, tá? Mas é tudo vinculado, gente. Às vezes a gente separa, assim, né, por questões didáticas, questões de ensino mesmo, mas é tudo vinculado. Eu vou atender um infartado no meio da rodovia, no meio da rua, eu tenho que olhar tudo, tenho que tomar todo esse cuidado que o Brunão comentou aí, tá? E correr contra o tempo. Isso aí é muito importante, eu acho que é uma das dicas de ouro que a gente tem que deixar aqui para vocês também, tá? Só fazendo uma recapitulação, se vocês, quem está acompanhando a live aí, ou no YouTube, ou no Instagram, tem gente mandando uns direct, que eu não consigo responder direct agora, tá, pessoal? Mas assim que eu ver, eu mando, se tiver alguma dúvida, manda no comentário da live, tá? No direct aparece aqui para mim, mas eu não vou conseguir entrar para não sair da live. Então, se tiver alguma dúvida sobre o que a gente for falar aqui, só para reforçar, manda um comentário aqui na live. E aí eu e o Bruno conseguimos ver para tá respondendo vocês. Fernanda Dropa, Fer, médica lá do interior, bem-vinda, Fer. Obrigado aí por estar
participando aí da nossa E live. com a gente aí o Rafael também, o Rafael Limeira, lá de Manaus, um enfermeiro, tá fazendo, hoje ele está no Rio Grande do Sul, ele está fazendo o doutorado dele lá, mas é um enfermeiro, assim, sensacional, também um parceiro nosso, ele faz fluvial lá na parte de Manaus, faz a parte aérea e a terrestre, o cara é sensacional, ele está fazendo o doutorado dele agora, fez o mestrado, está no doutorado agora, e ele vai vir aqui para São Paulo agora, ele é instrutor também do ACLS, para a gente fazer um ACLS aqui em São Paulo. Aí ele vai vir para cá com uma parceria com a gente, com a BDL, junto com o Instituto IPA, que é o dele. Bem bacana. Então, esses network que a gente está fazendo, que é muito bacana. E logo, logo você vai estar aqui também comigo lá, que a gente vai fazer uns cursos lá também. Bacana, cara. Obrigado, agradeço aí de coração a parceria que está só começando. Vão ter, vocês vão ver, vocês vão acompanhar a gente aí. Vão ter mais lives aí como essa, inclusive, tá? Manda ver, você manda... Obrigado, Fer, obrigado. Obrigado aí pelo comentário. E aí, dando sequência aqui, Brunão, isso é muito importante, isso que a gente falou no início, tá, pessoal? Isso aí, eu acho que é a base de tudo. Se a gente não tivesse cuidado conosco, com a cena, com a nossa segurança, não adianta nada daí para frente, porque não vai existir nada. A situação acaba ali, né? Então, por isso que tem que ter esse cuidado. Bruno, uma das coisas que me perguntaram, eu até deixei anotado aqui, para quem fosse assistir a live depois, teve gente que falou que não ia conseguir assistir ao vivo, mas ia assistir depois. Então eu deixei uma caixinha de pergunta lá, chegou muitas perguntas, eu fiz um compiladinho aqui no Word e deixei aqui para a gente ir respondendo junto. Uma das coisas que perguntaram aqui, Brunão, o acesso ao eletrocardiograma dentro da ambulância do SAMU. Se vocês têm disponível o eletrocardiograma, se esse eletro é feito no local, na cena, espera lá, deixa eu ver aqui na pergunta, que eu juntei tudo aqui. Se o eletro é feito na cena, o paciente que está, por exemplo, com uma dor, você coloca ele lá na ambulância para depois realizar esse eletro, não? Como é que vocês fazem lá a rotina de vocês? Depende muito da ambulância que o despacho mandou para o local. Então, porque nós temos o suporte básico, o suporte avançado, né? Entre o suporte básico e o suporte avançado, a gente tem um em São Paulo, que é o intermediário, que a gente chama de CIV. Nas ambulâncias dos CIVs, algumas ambulâncias têm monitor e algumas não têm. Então, depende muito da região e do momento do despacho. Se for uma básica, o máximo que a gente tem é um desfibrilador, que é o DEA, e coloca lá no paciente. Esse que é um dos desafios que nós temos no APH. Porque pensar assim, os desafios do diagnóstico rápido e correto no APH. É por falta de recurso ou por falta de conhecimento? Ou, às vezes, é falta dos dois. Às vezes você tem o recurso, mas não tem o conhecimento, entendeu? Então, isso vai muito em cima do que você me perguntou. Mas, pensando numa cena lá, o paciente teve um infarto, se está infartado, está consciente, a gente sempre lembra do ACLS, acho que é por isso a importância dos cursos que a gente sempre refaz. O paciente está estável ou o paciente está instável? Porque o APH, nós temos protocolos diferenciados do intra-hospitalar. No intra-hospitalar, se chegou lá com uma dor torácica, você tem que fazer o eletrocardiograma em 10 minutos. Dentro do APH, eu tenho 10 minutos para sair da cena o mais rápido possível. Porque eu não vou cuidar dele lá dentro. Quem vai cuidar é o intra-hospitalar. Então, muitas vezes, a gente acaba não fazendo, e aí o que acontece hoje eu estando do outro lado. A gente quis falar, poxa, não fizeram um eletro no paciente, mas não é porque a gente não fez porque não quis, porque assim, quem que vai tratar o doente? Sou eu aqui na ambulância, na casa dele, ou você aí no ente do hospital com recurso? Então a gente não pode perder muito tempo, até mesmo para pegar um acesso venoso. Eu não posso ficar esperando, vou pegar um acesso para ele chegar e vai ser encaminhado para a hemodinâmica. Não, porque quando chega dentro do hospital, muitas vezes o protocolo intra-hospitalar é tirar o acesso do SAMU para colocar um deles. Entendeu? Então, assim, é muito jegue, a gente fala, né, na linguagem aqui, de querer ficar fazendo algumas coisas que não dá. Então, assim, vai muito do profissional e do recurso que você tem no momento.
a gente sempre está preparado para fazer o quê? Estabilizar o paciente e transportar, porque senão a gente vira a parte do socorre, né? Socorre é o quê? Coloca na ambulância e corre. Então, assim, a gente não está lá só para isso. É por isso que nós temos hoje os serviços avançados e intermediários. O básico é muito básico, o nome já diz, é básico. Eu não consigo ficar perdendo muito tempo na cena, eu tenho que transportar rápido. E se por acaso, porventura, vier ter a parada cardiorrespiratória, aí inicia as manobras e chama um apoio, ou civil ou um avançado, para poder ajudar a fazer as medidas avançadas. Porque muitas vezes a gente está tão longe que compensa ir fazendo compressão no meio do caminho, que o hospital às vezes está 5 minutos do local. Então, assim, depende muito das coisas. Mas, geralmente, quando a gente chega lá, é um médico, se o paciente está estável, a gente faz na cena, lá na casa dele, na cama dele, às vezes, no sofá dele, e faz o eletrocardiograma. Porque na ambulância, a gente tem o problema do quê? Da trepitação e os efeitos aí de interferência. Então, às vezes, a gente vê alguma coisa, vai pensar, o paciente está fibrilando. Não, é muito, calma que a ambulância está andando. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Então tem que tomar cuidado nesses sentidos. Mas o que dá pra gente fazer na cena, a gente faz. O que não dá, a gente dá uma segurada. Boa, boa, Brunão. Isso aí, gente, entra no que a gente conversou agora, né? Nessa introdução, sobre a questão do... Opa, peraí, que tá... O celular começou a tocar aqui. Acontece no ao vivo. Isso aí é questão do tempo, né? Tempo é vida, tempo é músculo, tempo é cérebro, tempo é coração, tempo é vida. Então, ganhar tempo, porque lá no hospital vai ter o recurso que o paciente precisa. Então, você fez um diagnóstico ali. O que adiantou? Agora vamos tirar os eletrodos, vamos guardar, vamos levar o senhor, se troca lá, seu fulano, que a gente vai levar o senhor agora para o hospital. O eletrocardiograma acusou uma arritmia grave, ou o eletrocardiograma acusou um infarto, tá? Vai tomar um banhozinho lá, se troca e vamos levar o senhor para o hospital. Então não a gente não pode perder tempo, viu, pessoal? Mas boa pergunta aqui da... Isso entra também, Bruno, só para acrescentar, nas taquibradiarritmias. Muitas vezes a gente tem lá adenosina, eu tenho amiodarona, a gente tem às vezes um monitor, o médico pode fazer uma cardioversão, mas é seguro fazer ali na rua? E se ele evolui mal? Entendeu? Então, assim, esse é o problema do APH. A gente consegue resolver muito problema, mas muitos a gente tem que correr rápido para o hospital, e não é o socorrer, assim, de sair correndo destrambelhado. É porque, assim, ele tem que fazer uma cardioversão, eu sei, mas eu preciso fazer lá com ele num ambiente controlado. Porque se ele vier evoluir, eu vou estar causando um malefício para ele. E aí, eticamente, eu vou estar fazendo um malefício para ele, então não é muito bom, entendeu? Então, assim, tem que ter, ser menos emocionado, que a gente fala. A gente tem que ter racionalidade e o conhecimento alinhado. Exato. Essa é a diferença. Vocês viram que a gente comentou de uma pessoa que está treinada ali para fazer o atendimento ou não. Se você agir emocionalmente ali, você vai querer... mas eu tenho conhecimento para isso, tá? Mas é seguro fazer ali onde você está? É seguro? Você tem os recursos ali que você precisa? E se a coisa evoluir mal, se a coisa piorar, você vai conseguir dar o suporte para essa piora? Entendeu? Então, isso aí que tem que ser pensado. Tem que agir rápido, mas juntando até com outra pergunta que fizeram aqui, com esse... um link do pré-hospitalar com o intra-hospitalar, Brunão. Perguntaram aqui, o Brunão já acabou até respondendo essa pergunta, mas só para reforçar, que teve mais de uma pergunta nesse sentido. Eu não vou citar nomes para não expor o pessoal que perguntou, tá, gente? Só para... mas, assim, perguntando aqui se o paciente está parado, né? Você chegou lá na cena, no local da ocorrência, o paciente não responde, está responsivo, e aí se tiraria e fazia um eletro nesse paciente. Pessoal, o paciente que está responsivo, ele tem risco ali de vida ou de morte, vamos colocar assim. Boa noite, Malu, boa noite, pessoal que está entrando aí. Olha, quem está assistindo a live, não seja egoísta, tá, gente? Só fazendo uma ideia, encaminha essa live para o pessoal. Tem gente que não entrou porque não viu lá que já começou, ou acabou não vendo. A gente não consegue ter acesso a todo mundo, por mais que a gente divulgue tudo, tem muita gente que vai ver depois, mas vai ficar gravada.
Mas se tiver alguém aí que faz plantão, que está na emergência, que está no APH, que está no hospital, aí caminha essa live aí para os grupos de WhatsApp, para os grupos aí, vamos disseminar informação. Tem muita informação importante que a gente está falando aqui. Então, só respondendo essa pergunta, quando o paciente está responsivo, e perguntaram se foi um infarto que causou essa responsividade. Então, aí nessa hora, o infarto em si é um bloquinho, a gente vai deixar ele de lado, e a gente vai ver um outro bloco, que é o paciente que está responsivo. Você chamou, o paciente está responsivo, você já vai ter a ajuda ali, chamou a ajuda do paciente, pediu o desfibrilador, né, para checar ali o ritmo. Checou o pulso, o paciente está sem pulso, aí é o protocolo do BLS para depois a gente fazer o ACLS, mas o BLS bem feito, o que é? Eu fazer uma RCP de alta qualidade, nós vamos já reforçar que isso pode ser feito tanto no APH, no transporte e no intra-hospitalar, obviamente, paciente que chegou lá parado ou que chegou e parou lá, né? Teve uma parada cardiorrespiratória lá no intra-hospitalar, são as métricas de uma RCP de alta qualidade. Só falando aqui para vocês que não têm essa noção, 100 a 120 compressões por minuto, tá? Aprofundar em torno de 5 a 6 centímetros, retornar totalmente a mão, as mãos do tórax, tá? Porque o coração precisa encher para quando você for comprimir, ele mandar sangue para frente, tá? A gente fala que tem um índice que é a FTT, que é a fração de compressão torácica, ele tem que estar acima aí de 80%, o ideal, que assim, a maior parte do tempo de uma parada você tem que estar comprimindo. A gente faz isso minimizando a interrupção, ou seja, ganhando tempo. Eu tenho que estar ali comprimindo e se esse ritmo for chocável, à medida que eu tenho um desfibrilador, como o Brunão comentou ali, tem um desfibrilador, vou colocar as pás do desfibrilador lá na região do tórax. Tem os desenhos nas pás, inclusive, onde coloca certinho, tá? Na região infraclavicular direita, na região inframamária esquerda. O dublador te falou que é um ritmo chocável, eu tenho que dar choque. Isso aí muda o prognóstico, isso aí muda a mortalidade do paciente, tá? Aí o infarto em si, eu vou ver depois. Se o paciente voltou, sim que ele voltou, sim, nos cuidados pós-parada, que a gente fala, né, que é o RCE, retorno à circulação espontânea, aí eu faço um eletro desse paciente, tá? Provavelmente ele já vai estar lá no hospital, chegando lá no hospital, ou se ele estiver já no intra-hospitalar, a gente faz o eletro e vê se tem alguma alteração aí sugestiva de alguma oclusão coronariana aguda, tá? Então, parou, não importa se foi por infarto ou não, vamos se preocupar com a parada em si, depois que a gente vai ver isso. Aí a gente tem que ser rápido também, se é um centro que tem hemodinâmica, né, isso a gente fala no intra-hospitalar, o paciente está lá suprado, supra é uma alteração que tem lá no eletrocardiograma que indica um paciente que teve dor, pós-parada cardíaca, e pode estar com uma oclusão coronariana, não está passando nada de sangue ali na artéria do coração. Mandar esse paciente imediatamente para o cateterismo, tá? Aí tem os tempos que a gente tem que mandar, a gente tem que ser rápido, tem os tempos que a gente fala de tempo porta-balão, que é o tempo de você atender um paciente com sintoma, um paciente que voltou de uma parada, até o tempo de você estar lá com cateterismo, com um catéter lá dentro da coronária dele, abrindo essa artéria, tá? O tempo porta-agulha, que é o tempo de você fazer uma trombólise, isso aí a gente fala mais na questão do intra-hospitalar, tá? Se bem que no APH teve uma pergunta aqui, Brunão, eu não sei a sua experiência como isso aí na época que eu trabalhei no SAMU, a gente não fazia. Você está falando da trombólise, né? A questão perguntar do metalise, né, se é feito hoje o metalise, se você chegou a pegou um paciente estuprado, infartado, ou se o que é mais viável é você levar para o hospital aí. Então, a gente, uma época aí, teve no SAMU, mas a gente acho que retiraram, porque assim, é uma medicação muito cara, e não é uma... Por mais que a gente atende muitos chamados, a gente tem uma visão, às vezes, de que o SAMU atende todo dia 50 mil PCRs revertidas por dia, e que a gente chega no lugar, não é muito assim. Porque eu tomei também esse bate quando eu vim. Eu fiquei 16 anos dentro do intra-hospitalar.
E fazem 2 anos que eu estou no SAMU. Então eu vim com aquele negócio, agora vai. Não, calma. A gente chega muitas vezes na PCR, é isso que eu te falei. A gente chega na PCR, o paciente já está 20 minutos, 10 minutos parado. E aí, a gente não sabe a causa, a gente não consegue determinar ali na rua. Diferente, às vezes, de você ter as informações, ele parar na sua frente. Ah, eu estou fazendo um atendimento de uma dor torácica. Opa, ele parou, eu tenho aqui, ó, ele toma medicações já de base, já tem uma arritmia cardíaca, uma insuficiência. Eu já tenho indício que ele tem um infarto. Agora, no APH, a gente fazer isso às cegas, vamos fazer empiricamente, somente para fazer. Se for uma dissecção de aorta, e eu não estou vendo lá, e eu vou fazer um metalise no paciente. Então, assim, é muito legal o recurso. Mas é porque a gente entra novamente, Brunão. A gente tem que entender que nem tudo que a gente tem de recurso a gente pode utilizar no APH. E não é porque a gente não tem conhecimento, não é porque a gente não tem a vontade de fazer. É porque a gente tem, às vezes, não tem uma imagem, uma tomografia, um raio-x, não consegue coletar um exame para ver como que tá. Então, assim, é muito rápido. E você fazer esse tempo que você está perdendo lá fazendo a trombólise no paciente, a gente poderia estar fazendo o quê? O transporte dele rapidamente e ir, entendeu? O que a gente assiste, às vezes, no que acontece lá fora, é diferente, o recurso é diferente, a ambulância deles é diferente. Então, assim, os hospitais, as vias, não tem tanto buraco que nem a nossa. Então, assim, são ruas lindas, maravilhosas. Então, quem assiste, às vezes, os videozinhos do ACLS, vê lá, né? Estou com uma dor torácica, toma 325 miligramas de AS, vamos fazer nitrato de cada 3 minutos. Então, assim, a gente não consegue fazer isso aqui no Brasil, no nosso dia a dia. A gente tem que ser realista com isso, né? A vontade é muita, o desejo é muito, mas é muito arriscado, né? Exatamente. Eu acho que respondeu a pergunta aqui do colega, residente de cardio, inclusive. A questão né, só reforçando isso aí que o Bruno comentou, a questão do diagnóstico também, da assertividade do diagnóstico, de você ter feito um eletro ou não para ver se está soprado, porque hoje trombólise, por mais estudos que tenham, e inclusive eu participo de estudos lá no Dante Pazanese, lá, eu participei da primeira meta-análise lá de oclusão coronariana aguda, quando a gente viu também que pacientes que não têm sopra no eletro, fazendo um link aí com o atendimento com o intra-hospitalar, também podem estar ocluídos. Mas a trombólise só é autorizada, primeiro, no paciente que está soprado. Segundo, se você garantiu que ele não tem as contraindicações para trombólise, tá? E terceiro, será que realmente é um infarto? Será que você fez o diagnóstico correto? Sabe por quê? Secção de aorta dá dor no peito, dá supra no eletro, e você não tem uma angiotoma ali, que nem o Bruno falou. Então, pessoal, ali a gente tem que atender, dar o primeiro atendimento, né, e levar para o hospital. Levar para o hospital mais próximo. Se tiver alguma intercorrência, uma parada, faz ali a reanimação dentro da ambulância, lógico, mas essas medicações, o Rafael está até comentando aqui, eu vi alguns serviços já realizam o atendimento do SAMU de Salvador, é pioneiro em trombólise. Isso que o Rafael comentou, e fazendo um link aí com o que o Brunão comentou também, é que quando a gente dá o ACLS, né, lá os videozinhos lá são lá da American Heart, são vídeos lá dos Estados Unidos, então a realidade deles é outra lá, né, então a nossa realidade no Brasil é diferente, onde a gente está, onde a gente provém o recurso, do recurso ou não, né, se tem o profissional habilitado, não é só chegar e fazer a medicação, tem as indicações, as contraindicações, os efeitos colaterais. O paciente sangrado, você tem o recurso ali para tratar esse sangramento, essa hemorragia, entendeu? Então não é um remédio tranquilo. Até a dipirona pode matar um paciente. Esses dias eu peguei um choque anafilático aqui na emergência do hospital particular em São Paulo. Eu estava lá, me chamaram por conta de outra situação, que o paciente evoluiu com um ataque à arritmia posteriormente, mas ele fez um choque anafilático, foi entubado por conta de dipirona. Uma medicação que, segundo, era uma senhora, e segundo o marido, ela sempre tomava. Entendeu? Então, assim, poxa, se a dipirona quase matou uma mulher, gente, eu costumo dar esse exemplo.
Até nos cursos que eu falo, cuidado, remédio não é assim, simplesmente o APH não vai fazer mágica, tá? E às vezes, chega no ente hospitalar, o Brunão também que já vivenciou as duas realidades, pô, mas o SAMU não fez nada, porra, não fez nada, cara. Por que que o paciente está ali na sua frente agora? Quem que buscou esse paciente lá, cara? Quem que veio monitorizando esse paciente? Quem correu o risco lá no meio da rodovia lá para trazer esse paciente até você? E que nem o Bruno falou, isso aconteceu já, cara, de acesso venoso, o SAMU pegou um acesso, chegou no hospital, não, tira esse acesso, tira esse soro, nós vamos fazer o nosso. Isso até quando vem de outros hospitais para o hospital referência. Então a questão ali, o tempo é um bem muito precioso que a gente tem, né? E vamos estar num lugar que a gente tem mais segurança para fazer as coisas, mais recursos, tanto diagnósticos quanto terapêuticos. Mas poder, e se poder usar, e se é usado, pode e é. Inclusive o Rafael aqui, obrigado pela colaboração também, Rafael, comentou aqui no SAMU de Salvador, eu acho que ele falou, né? Salvador, No SAMU de Salvador, eles usam lá a fibrinólise, né? E agora que nem aquele primeiro exemplo lá que a gente citou no começo da live, tá a 5 minutos do hospital. Poxa, é um hospital que tem hemodinâmica, tá? Então, vamos correr para lá, vamos levar esse paciente logo lá e fazer o eletro. Estou suspeitando que é uma síndrome coronariana aguda. Tá? Fez o eletro, tá suprado, leva esse paciente para o cateterismo e já resolve a situação ali, tá? Só para dar um linkado aqui isso aí, Brunão, além de falar na questão dos países ser diferente, dos protocolos que nós assistimos, temos que levar em consideração, porque às vezes a live chega em outros estados que as pessoas conseguem ver a gente. E não entendam que a gente está querendo ser contra isso, pelo contrário, a gente é muito a favor, mas desde que tenha o recurso correto e a gente tenha o diagnóstico certo. Porque às vezes, que nem em Salvador, em próprio Manaus, onde o Rafael então, você imagina ele pega um barquinho fluvial, vai andar até um ribeirinho lá, 2 horas subindo o barco, subindo até chegar no hospital, o recurso é muito longe. Então, às vezes a gente fala muito, não só na medicina, mas em tudo, do risco-benefício, né? Então, assim, você tem um diagnóstico, você acha, você vai fazer, mas você vai fazer com segurança ou não? Aí entra eticamente na questão de fazer um malefício para o paciente. Então, a gente não tem que tomar cuidado com isso, que é o que a gente falou anteriormente também. Então, assim, só porque às vezes chega em outros lugares, e o pessoal fala, pô, os caras de São Paulo, porque tem tudo fácil, né? A gente vira a esquina, tem um hospital, tem uma UPA, e a gente está falando a nossa realidade aqui em São Paulo, que a gente entende que nos outros estados aí é diferente, e a gente super aprova se tiver o recurso certinho e sendo bem utilizado, é maravilhoso, né, Bruno? Só para reforçar aí. Ah, sim, claro. A gente tem que sempre unir a ciência com a realidade nossa também, né? E a gente fala os dois extremos, né? O cara que vai ter lá todo o recurso para ser usado e o cara que não tem para onde correr. E a trombólise também, em muitos locais, aí não é uma realidade. Então, assim, infelizmente, nós estamos num país que é muito divergente, tem muitos locais e a saúde não chega de uma forma eficaz para todos, né? Isso sobre a questão do infarto, das coronariopatias. Perguntaram aqui também as causas aí de parada extra e intra-hospitalar. Tem umas perguntas aqui muito específicas que não vem muito assim ao caso. Eu deixei separado aqui. Teve mais de uma vez aqui a questão da trombólise, quando faz no intra-hospitalar, a gente fez esse link aí, se pode ser feito aí a parada por câncer coronariano agudo ou TEP. Na verdade, tem as divergências lá da diretriz que você faz trombólise, a questão da trombólise intraparada. Então, eu acho que é o que escreveram aqui. É que a caixinha de pergunta é curta, a pessoa tem que escrever mais, a pessoa escreve meio que em sigla, eu estou tentando decifrar aqui. Mas a questão de fazer a trombólise intraparada ali no pré-hospitalar também não é feito ali. A gente. Eu não trabalho mais com pré-hospitalar, mas foi o que o Bruno acabou de falar agora.
agora há pouco, alguns minutos atrás, que é a questão da prioridade do tempo, né? A gente vai fazer RCP, tem o desfibrilador lá, se for um ritmo chocável para chocar, mas fazer a trombose, ainda mais num paciente parado, se você não sabe o que foi a causa, você não tem ideia no pré-hospitalar, isso aí, gente, é tira da cabeça. Ah, mas eu já li em tal lugar. Não, não. Toma cuidado, cuidado de onde você tirou a informação, cuidado. É importante também quem vivencia isso, né, todos os dias ali, quem está ali na linha de frente, isso é muito importante. Eu valorizo e respeito muito assim, a opinião de quem trabalha naquela área, naquele setor, naquele ramo, que não é só ciência, a gente tem que ver a realidade do local que a gente trabalha, se a gente tem o recurso para aquilo, e se de fato, se der algum problema, quem vai nos respaldar por ter feito aquilo, né? Então, hoje a gente tem que tomar cuidado com tudo, a gente tem que jogar também na nossa defensiva, fazer o melhor dentro do possível, claro, com segurança e sem também prejudicar. Antes de você fazer qualquer coisa para o paciente, é um princípio da não maleficência, que o Bruno citou aí, inclusive. Tem que ver se eu não vou causar nenhum mal, nenhum dano para esse paciente, né? Ah, eu não sei por que ele está com aquela dor, por que ele teve uma parada. Pô, Bruno, eu vou fazer porque, assim, eu não sei. Ah, se for um TEP, vai ajudar também, mas, poxa, e as complicações? E se for uma dissecção de aorta? Vai sangrar muito, vai sangrar mais e vai matar o cara ali, entendeu? Então o cara começa a sangrar pelos olhos, nariz, boca, aí quer fazer transamin. Exatamente, aí fica o tal de morde e assopra, né? Morde e assopra, ou acende e apaga. Está produzindo chama para você mesmo ter que apagar, cara. Então, assim, na dúvida, não produza chama ali para você ter que apagar, não. Faz o que você tem protocolado ali, que você pode fazer, que você já fez, o que já foi testado, o que já foi validado, que é o que te dá respaldo e para levar esse paciente para o hospital e lembrar da questão do tempo é sempre importante. Eu acho que era isso que perguntaram aqui, questão do infarto, da parada cardiorrespiratória. Obrigado aí, Juliano. Juliano, amigão, trabalha comigo no SAMU também lá, gente boa. O Clayton do QAP-QRV também entrou aí. Obrigado por ele estar participando aí com a gente. Pessoal, e os parceiros nossos aí. Obrigado, gente. Ó, me sigam lá também, ó, vocês aí, o público lá do Brunão, ó, arroba Dr. Bruno.pinote. Tá, nós vamos deixar a live aí para quem não conseguiu entrar desde o início, vai ficar salva, tá? Pode assistir, vamos distribuir. Gente, isso aqui não é só ciência, isso aqui é uma realidade, tá? Isso aqui é uma realidade que muita gente vive e outra. Eu falo que essa live aqui não é só para profissional de saúde, não, é para o leigo também, tá? Inclusive, um recado que eu gosto sempre de frisar é, pô, aconteceu uma situação dessa, para quem é leigo, eu tenho muitos pacientes também, Brunão, que me seguem, acabam vendo aí os conteúdos que eu posto, conteúdos mais técnicos, as lives. Uma coisa que eu gosto, assim, de frisar em relação a um tema desse é para quem que eu ligo, quem que eu chamo numa situação dessa, né? Ah, eu estava lá, fulano, meu parente parou de conversar, teve uma intercorrência lá. O telefone. Ah, inclusive teve uma pergunta dessa. O cara falou que uma vez foi ligar para o SAMU e ligou para o Corpo de Bombeiro. O resgate, aí o resgate falou para ligar para o SAMU, aí virou uma poeira, ele não sabia para quem que ele ligava, virou um fuzuê. O SAMU é 192, né, e o Corpo de Bombeiro 193, né, Brunão? Corrija se eu estiver errado. 193. E a polícia 190. Polícia 190, SAMU 192. A gente usa muito o 156 no pré-hospitalar morador de área livre, que é o assistente social, que é o pessoal 156. Entendi, beleza. Não reforçando, eu falei, vai que eu troquei. O Juliano aí, vamos fortalecer. O Rafael também colaborou. Obrigado, gente. Ana de Jesus. Ana, tá vendo? Tenho válvula, tem 6 anos, sinto muita dor no peito, moro na Bahia, tem problema? Aí já tem que avaliar seu caso melhor, viu, Ana? Aí precisa só marcar uma consultinha, talvez, e com um cardiologista, tá? Eu faço também atendimento aí online.
precisa ver certinho, Ana, que válvula que é, qual que é a característica da sua dor, como é que está a sua válvula, como é que está essa situação, caracterizar bem sua dor para ver se pode ter alguma relação com a válvula, com coronária. Aí tem que fazer, a gente chama de anamnese, né, uma anamnese muito bem feita aí para a gente conseguir diferenciar e direcionar os exames aí que talvez sejam necessários você fazer, tá bom? Mas pode me seguir lá, se tiver alguma dúvida, manda no meu direct, se for alguma coisa mais específica que eu precise agendar alguma consulta, a secretária te manda o link lá, viu, Ana? Mas aí essa pergunta sua pode destrinchar em várias outras questões aí. Tá? Isso, né? A questão E o ultrassom no APH? Você acha que seria legal fazer um FAST lá durante o APH? Eu acho que é uma coisa que já você não perde tanto tempo, porque a ambulância, mesmo que mexendo, você consegue ainda ver alguma coisinha pós-PCR. Eu acho que seria legal, né? Aí entra também naquele negócio, né? É recurso, é caro, não tem porque é desnecessário. É complicado, né? O APH é muito complicado, né? Inclusive a gente falava, assim, já se falava disso lá quando eu trabalhava no APH, Bruno. A gente já falava, nossa, imagina se tivesse um ultrassom aqui para a gente ver o que estava acontecendo, se tivesse alguém com expertise para passar o ultrassom ali, tanto ou um pouco, ou fazer o próprio FAST ali no trauma. Cara, eu sou assim, o pessoal até eu sou fãzaço de ultrassom, Bruno. Tanto do POCUS quanto no FAST, o FAST em si. Eu acho muito válido, eu acho assim que ajuda até para você, às vezes, já pegar com um diagnóstico ali quando você está levando o paciente, porque muitas vezes você está levando o paciente monitorizado, não é um exame invasivo, basta você ter o aparelhinho ali, ter a expertise ali de saber usar, e você já pode chegar, muitas vezes você vai chegar no hospital que não tem disponível, às vezes na emergência ali para usar, então você chega com um diagnóstico, eu vi que parece que tem um sangramento em tal lugar ali, parece que o baço ali está sangrando, é uma região que ele tem dor, eu passei ali ultrassom ali na região do flanco, do hipocôndrio esquerdo, direito, e parece que tem uma para direcionar um pouco o tratamento. Então, eu acho que a gente acaba sendo válido porque, assim, não vai causar mal também, né? Aí já é diferente de uma medicação, por exemplo, que você pode usar e o que pode acontecer com essa medicação? O ultrassom não é um exame invasivo, você vai precisar ali de um gelzinho, do aparelhinho que vai passar ali, passar com cuidado e tendo a expertise ali, você já fazer o diagnóstico na hora, inclusive na parada cardíaca, fazer o POCUS, né? Durante a parada, tem aquele que a gente sempre fala, minimizar a interrupção, não passar de 10 segundos, porque tem que priorizar a RTP e a desfibrilação precoce. Só que você pode usar nesses 10 segundos, às vezes na troca ali do socorrista que está fazendo a RCP, você pode usar no pós-parada, às vezes dá um diagnóstico ali, dá uma luz para você. Eu já vi, eu sou fãzaço do POC também, tamponamento cardíaco que a gente precisou drenar, enquanto não resolvesse os Hs e Ts lá dos ritmos não chocáveis, cara, eu descobri porque tinha um POCUS ali, eu fui ali em 5 segundos, eu coloquei ali na região subcostal, na região, e vi que estava tamponado. E aí tinha um colega da cirurgia cardíaca ali do lado, ele mesmo foi lá, a gente drenou, pronto, resolveu, o paciente retornou e sobreviveu depois. Então, eu acho, apesar de ele ser usado, ele ser uma indicação nível de evidência 2B, ali ele veio agora, né, para o ACLS, agora, essa atualização que teve em outubro de 2025, o POCUS veio como nível de evidência em 2B, eu acho muito válido. Eu acho muito que a gente, na prática, deveria usar mais, tanto no trauma, o FAST, quanto na parada. O Juliano está falando, compartilha aí, pessoal, o link da live. O link da live. Link da live. Obrigado. E manda aí nos grupos de WhatsApp, ó. Quer disseminar, gente, eu sempre falo isso, quer disseminar informação, manda em grupo de WhatsApp, manda nos grupos aí do Instagram,
E conhecimento só é válido quando é compartilhado. Eu e o Bruno aí somos da área do ensino, aí a gente gosta muito de ensinar, de estar compartilhando conhecimento, a gente até suspeita para falar nisso, mas não adianta, você ter o conhecimento e guardar para você, não adianta, e essa é a intenção Sim. dessa live aqui, pegar quanto mais pessoas possíveis, melhor ainda, e nós vamos fazer um trabalho eu vou ainda editar essa live, eu vou fazer vídeos menores dela para adicionar, tem gente que tem preguiça, né, Bruno? Fala, a live tem lá 40 minutos, uma hora, tá bom, eu vou ainda destrinchar, eu já até falei para minha equipe que nós vamos fazer umas edições aqui de vídeos curtos e disseminar para o pessoal aí, para o pessoal assistir, que é conteúdo gratuito aqui, ó, na mão de vocês, não pode perder não. Brunão, baita experiência aí com o intra-hospitalar, agora vivenciando o pré-hospitalar, eu que trabalho na área de cardio, UTI, com arritmias, então, assim, a gente vivencia isso, tá? Não são pessoas assim que a gente, vamos ler no livro, vamos lá falar um pouquinho sobre o que a gente leu. Não, o que a gente está falando aqui são coisas que a gente vivencia ou já vivenciou e muito, tá? Sim. Então, a gente está disponível para vocês perguntarem, inclusive se quiser perguntar agora, mandar aí tanto no direct quanto nos comentários, pode ficar à vontade. Só que o direct a gente não vai conseguir responder agora ao vivo, só tem essa questão. Bruno, referente a isso que você está dizendo, você me permite, que o meu público mais é enfermeiro, técnico, condutor de ambulância, que é mais o pessoal do APH, né? Tem bastante pessoal que segue do intra-hospitalar, mas o pessoal fica perguntando assim, Bruno, pergunta para ele assim, como ele é médico, porque é diferente a gente ouvir do médico, né? O que você poderia dar de dica para a gente, que está no APH, em relação dos ritmos, os principais ritmos que a gente pode encontrar, às vezes, de uma arritmia? Tem diferença do intra-hospitalar para o extra-hospitalar, nesse sentido? O que você poderia dar de dica, assim, você vai ver o que você poderia fazer, alguma coisa nesse sentido ou não? É uma pergunta interessante essa, Bruno. Inclusive, eu falo isso aí nos cursos aí que a gente faz, as palestras, que principalmente relacionado aí a ataque à arritmia, sabe? Eu acho muito válido que ataque à arritmia, pessoal, nós temos algumas manobras que a gente consegue lentificar o ritmo do nosso coração, sabe? Nós temos algumas manobras, inclusive a gente faz elas aí no atendimento do intra-hospitalar, no atendimento do pré-hospitalar, a gente também pode cogitar fazer essas manobras, que são as manobras vagais. Existe um nervo que chama nervo vago. Esse nervo é um nervo que ele costuma falar para o coração assim, ó, coração, dá uma lentificada aí, está muito acelerado, vamos dar uma calmada. E ele age, ele não tá ciente ali que tipo de arritmia que está acontecendo, que está fazendo o coração ficar mais acelerado. Então, se de alguma forma você estimula esse nervo, tá, você tá fazendo o quê? Você está fazendo com que o coração ele lentifique, né? Então, o paciente está lá com um coração mais acelerado, sentiu uma palpitação, está sentindo uma sensação de falha uma atrás da outra. Poxa, meu coração está falhando, que a gente chama de extrasístole, né? Quando tem muitas extrasístoles, batimentos a mais do que o normal. Pô, estou sentindo um desconforto muito grande aqui no tórax, parece que o coração está batendo a mais do que devia, falhando demais. Ou até um batimento de uma forma irregular. Nossa, ele está batendo mais rápido. Aí a gente consegue checar o nosso pulso aqui, tanto na carótida, se você está lá, em casa também pode pegar aqui no radial, né, que é aqui, ó, a anteninha do rádio, ó, lembra que o dedão é a anteninha do rádio, então aqui é a artéria radial. Eu posso palpar ali com 2 dedos e sentir como é que está esse meu pulso, como é que a artéria está batendo no meu dedo. Se ela está batendo muito rápido, a gente consegue dimensionar isso também, que é contar em 1 minuto, tá? O normal do batimento é 50 a 100. Pô, meu coração está batendo a 140, eu fiz ali em casa rapidão o cálculo, eu tive a sensação dele, não tive nem tempo de calcular. Estou sentindo que o coração está acelerado. Aí a gente pode fazer essas manobras. Tem várias manobras, tá? Tem a manobra de Valsalva modificada, que inclusive é uma das que a gente ensina lá no ACLS, lá no nosso curso.
É basicamente, mas eu estou num lugar que não tem nada, não tem recurso nenhum. Sei lá, eu estava no trabalho, o colega meu começou a passar mal e disse que está com o coração acelerado. Aí eu fui lá, palpei, fiz lá o que o doutor falou, palpei o pulso aqui radial, palpei aqui o pulso aqui na carotídeo e senti que está acelerado. Ou mais, o próprio pessoa pode te dar aqui uma dica, falar, não, já tem histórico de arritmia, né? Tem o fator de risco, tem histórico de arritmia. Aí o que pode acontecer? Eu já sei então, já sei que ele tem algum histórico ali. Que é a compressão do seio carotídeo, tá? Essa região aqui, ó, embaixo desse osso da mandíbula, né? Esses dois ossos, o osso da mandíbula, quando eles se encontram aqui, um pouquinho embaixo dessa região, a gente faz uma massagem. Imagina ali uma massagenzinha nessa região aqui, ó. Uma massagenzinha nessa região, ou de um lado ou de um outro, ou do outro, tá? Essa região, ele tem receptores ali que estimulam aquele nervo que eu falei. O vago, lembra de vago, vagaroso, vai falar coração, ó, dá uma acalmada aí. Nunca os dois de uma vez, viu, gente? Porque você pode ocluir aí o sangue de ir para a cabeça até ter um reflexo de desmaio, sempre de um lado ou de outro. Ficar fazendo a massagem, que é a compressão ou massagem do seio carotídeo. Essa é uma das manobras que a gente pode fazer fora. Inclusive, cara, é até interessante que alguns pacientes meus que têm arritmias e às vezes têm palpitação, eles fazem isso, eles já viram vídeos meus falando sobre isso, eles fazem, falam, não, o doutor falou, e às vezes reverte, mas não quer dizer, não estou te desestimulando aí ao hospital, aí numa emergência fazer um eletro, ver o que está acontecendo ali, tá, gente? É mais assim, naquele momento para você aliviar aquele desconforto. Geralmente pessoas idosas, ou pessoas que já fizeram aquele exame, então um exame que chama Doppler de carótidas, né? Ele tem um tipo de ultrassom que a gente faz nas artérias aqui do pescoço. Se o paciente já fez aquele exame, inclusive se não fez e for idoso, já fica uma dica e tem que fazer, tá? Porque muitas vezes não dá sintoma nenhum, a hora que o sintoma aparece é um AVC, é um infarto. O que é isso? Ele mostra plaquinhas de gordura aqui na artéria, nas carótidas. Então, se tiver placa de gordura já conhecida, hoje muita gente tem feito assim, quem tem convênio, quem tem acesso, até pelo SUS também faz, que é esse ultrassom de carótidas, num exame de check-up, num exame de rotina. Tabagistas têm que fazer, acima de 40 anos, quem tem histórico familiar de doenças aí, de AVC, infarto, quanto mais precoce fizer, melhor. Se tiver essas placas de gordura, aí é contraindicado fazer essa manobra, porque às vezes apertando aqui, você pode acabar deslocando uma placa dessa. Pode ter que ser um apertão muito forte, uma massagenzinha de leve difícil, mas cientificamente a gente desaconselha fazer. E tinha umas manobras meio doidas aí no passado, que hoje nem está mais em livro, colocar água gelada no ouvido, fazer compressão aqui da glabela dessa região do olho. Isso aí, tem médico antigo ainda que fala isso. Isso aí eu desaconselho. É mais a massagenzinha aqui no seio carotídeo, que é essa região que eu falei, e tem a manobra de valsalva modificada, que você pede para o paciente soprar o dorso da mão, por exemplo. Se tiver no ambiente hospitalar, a gente dá uma seringuinha para ele assoprar. Se tiver no ambiente fora do hospital, pede para soprar e puxar ali contra o dorso da mão. Fez um esforço ali desse estilo, você pode só fazer esse esforço. Agora, se você está numa situação que dá para você deitar a pessoa e erguer as pernas dela para cima, a manobra tem mais eficácia ainda, tá? Então, estou lá sentindo aceleração, já acionei o SAMU não chegou ainda, está vindo, está a caminho. É uma manobra também que se pode fazer, é uma manobra de valsalva modificada. A pessoa deita para trás um pouquinho rápido, fica com as pernas para cima, assoprando. Aí a literatura orienta em torno de 15 segundos, assoprar, depois que deita mais 15 segundos. Se tiver no ambiente intra-hospitalar, a gente faz essa manobra com a seringa e na maca, tudo monitorizadinho, tá? Mas é também uma possibilidade. Agora, uma efetiva que tem praticamente, assim, não dá problema, é essa massagenzinha do seio carotídeo, lembrar que de um lado só, né? Não dos dois de uma vez. Obrigado. Imagina, isso é importante. Foi importante essa pergunta, Bruno. Até
até não só para leigo, como profissionais de saúde, né, orientais. Tem muita gente que tem dúvidas aí em relação às arritmias. Muita gente fala, doutor, quando o batimento está lento também, né? Ah, meu batimento está 40, será que está normal? Depende do contexto clínico que você está, se você é um atleta ou não, se você faz exercício ou não, se você toma alguma medicação que já deixa seu coração um pouquinho mais lento, como que está o ritmo do seu coração naquele momento. Então, sempre uma avaliação de um especialista seria interessante para a gente descartar. E como é que é a resposta ao esforço? Uma das maneiras de a gente saber se aquele batimento um pouquinho mais lento ele está apropriado ou não é assim, tá ok, ele está mais lentificado. Por exemplo, um atleta que tem um batimento um pouquinho mais lento. Comentei com vocês agora há pouco que o normal ali para um adulto seria de 50 a 100, o ideal. Mas a dele é um pouquinho mais lento. Tá, mas a hora que ele vai fazer um esforço, o coração responde bem ao esforço, ele tem algum sintoma com qualquer esforço que faz, ou não? Ou ele lida bem com os esforços? Ah, ele treina, ele fez um exame de esteira, respondeu bem ao esforço, isso aí fica mais tranquilo. Agora, não, vai fazer um esforço, o coração não acompanha, o batimento não sobe, dá falta de ar, dá dor no peito, dá canseira, aí o buraco já é mais embaixo, tem que tomar mais cuidado. Mas é uma dúvida muito comum essa aí, assim, que o pessoal pergunta bastante mesmo. Legal. Bruno, eu acho as perguntas que eu tinha aqui, eu fiz um compilado assim que o pessoal mandou ali na caixinha, eram mais essas mesmo. Eu acho que o pessoal já deve estar cansado de ouvir a gente já, né, Bruno? Não, mas acho que foi bem legal, falamos um pouquinho de tudo, né? Que nem você falou, é a primeira de muitas ainda, vamos fazer outros temas com certeza, entrar a fundo aí com certeza, acho que vai ser mais rico. Mas deu para ter consulta online aí, de graça, dicas, para quem está trabalhando, para todo mundo. É um público bem abrangente aí, né? Você pode ver que qualquer um, atendimento pré-hospitalar, atendimento para quem está ali em casa, no ambiente longe do hospital, isso aí é válido para qualquer um. Mas depois, quando chegar no hospital, ali vão estar os profissionais que vão fazer o atendimento, que vão fazer o atendimento ali na casa, no local. Mas e antes de a pessoa chegar? E antes do profissional de saúde chegar até o local? É isso. Né? Então, essas dicas aí que a gente deu foi bem... O Juliano está comentando, e obrigado, Juliano, pelos comentários. Isso aí é todo mundo participando, isso é bem bacana, porque, como eu sempre falo, conhecimento só é válido quando é compartilhado. A gente tem que compartilhar, tem que disseminar, e essa iniciativa de fazer a live aí, a gente teve essa ideia para falar mesmo, compartilhar experiências nossas, e nós estamos falando de situações de risco de vida e como a gente pode salvar uma pessoa em casa, salvar uma pessoa que está numa ambulância, salvar uma pessoa que está num local longe do hospital e salvar um cara que acabou de chegar no hospital ali, né? O que a gente pode fazer, o que é mais aconselhado fazer aí, baseado em ciência e baseado na nossa experiência aí também. E eu acho que o que fica marcado no dia de hoje, nessa live aqui, que foi importante, que a gente falou, resumindo, a gente falou sobre o principal, a parte de não fazer maledicência para o paciente, não agir na emoção. Eu acho que isso fica bacana de ficar guardado aí para o pessoal guardar em casa. A parte do conhecimento, porque assim, você tem que estar preparado para a emergência. A emergência não procura profissional, você está lá porque você quer, então, tanto no intra quanto no extra-hospitalar, então você está preparado. E aí é que a gente fala de capacitação, de realizar curso, ter e-books perto de você, fácil, você estar preparado realmente, porque assim, você saber a literatura é uma coisa, você ter emocional para agir é outra. Então, assim, lembrar dos protocolos. Então, isso é a importância da gente fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Às vezes a gente perde tempo de muitas coisas, mas eu não vejo que não é que a gente está perdendo o nosso tempo. A gente está fazendo com que vocês ganhem alguma coisa. Às vezes a gente está cansado, chega, né, Bruno? Tem que fazer um conteúdo, tem que fazer alguma coisa. A gente fala, pô, eu não dormi, eu não posso dormir sem postar aquele negócio, que senão alguém vai perder, entendeu? Então, é isso que o nosso público tem que aproveitar da gente, que a gente tem para oferecer é isso, né? Exato, e a gente tem essa... Não é todo profissional que gosta de estar ali passando conhecimento. Tem gente que
tem aquilo e guarda para ele, acabou, não gosta de estar ali transmitindo. Então, acho que o diferencial meu e do Bruno aí, pessoal, é essa questão de gostar de ensinar, gostar de compartilhar o que a gente aprende, porque a PH, a área da saúde, é um aprendizado diário, tá? Não pensa que eu e o Bruno sabemos tudo, não. Nós temos muito a aprender. Nós Muito, temos e tem muito a que aprender. recertificar, né? Que nem você fala. A gente faz os cursos, a gente, para ser instrutor, tem que fazer curso para instrutor, tem que fazer validação. Para você ser profissional Exato. do dia a dia, você tem que fazer. Então, assim, é estudando, trabalhando, fazendo conteúdo e é isso. E é isso, Não renovando. para. Agora, força de vontade ali para estar ali sempre na linha de frente, renovando o conteúdo e estudando, se atualizando para estar aqui passando, dividindo um pouco o nosso aprendizado com vocês. E a gente aprende de todo lado, né? Vocês ensinam a gente também com as perguntas, a gente compartilha ali a vivência do Bruno, a minha vivência aí dentro dos hospitais e fora deles, né? As intercorrências. O paciente não escolhe onde ele quer parar, ele não escolhe onde ele quer ter um infarto. Ele pode ter em qualquer lugar, entendeu? Se estiver fora do hospital, se estiver dentro do hospital, as coisas podem ser muito diferentes. Às vezes está num ambiente muito longe, entendeu? Então, assim, são várias das situações. Por isso que tem várias coisas para serem faladas também, e não dá para falar tudo numa live só, não. Mas é só o começo aí, tanto presencial quanto online, aí a gente vai estar aí, se Deus quiser, sempre junto aí, Brunão. Com Cara, certeza. eu queria então te agradecer. Primeiro, agradecer ao público aí, ao pessoal que entrou, precisou sair, pessoal que ficou no online aí também com a gente, pessoal aqui que viu pelo YouTube, tá? Pessoal que mandou as perguntas aqui na caixinha, eu fiz um compilado aqui de várias perguntas, tá? Não sei se eu respondi todas, mas eu tentei dar uma abrangida aqui na maior parte das coisas. E contem com a gente, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, a live vai ficar gravada. Sigam o Bruno aí, ó, o BDL Treinamentos. O público do Bruno aí me segue também, @drbruno.pinotti. Eu tive que pôr esse ponto aí, que já tinha um Dr. Bruno Pinotti, rapaz, aí eu tive que pôr esse ponto no meio aí. Italiano. Italiano. E quem tiver interesse também, tem meus cursos online ali no meu Instagram, lá na minha bio, lá vocês podem ter um link lá que vocês podem ter acesso lá a vários cursos, e-books, que nem o Brunão falou, porque eu acho que a ideia aqui é a gente estar sempre se atualizando, né, sempre estudando, e a área da saúde não acaba nunca, sempre sai alguma coisa nova por aí. Mas, Brunão, eu agradeço aí de coração o Obrigado. convite, a participação, a parceria, tá? E você é um cara aí super mega diferenciado, Obrigado. e tá aqui também compartilhando aí um pouco do seu conhecimento com a gente. Isso aí também é um prazer aí para mim, para minha equipe, para nossa audiência aí, viu? Agradeço demais aí. E queria pedir suas considerações finais aí, Brunão. E Não, muito só bom. reforçando que o Brunão vai deixar aqui as considerações finais, nós vamos encerrar a live, depois nós vamos deixar gravado aí para quem não assistiu ver e compartilhar nos grupos aí. Ótimo. Novamente, obrigado novamente. Não é trocação de seda nada, é muito carinho, respeito mesmo, pela sua humildade, pelo profissional que eu vejo você em sala de aula, lá o que você faz, e vejo você na internet também. Então, assim, poder ter tido aula com você, aprendido com você, isso foi muito gratificante, e que essa parceria aí perdure por muito tempo, fazer vários projetos juntos, se Deus quiser. Queria agradecer ao meu público também, pessoal, já reforçando aí para seguir o Dr. Bruno Pinotti, ponto Pinotti, né? Ponto Pinotti. E é isso, a gente compartilha aí, pessoal, quando eu liberar a live para vocês. Tem meus cursos aí também, que a gente está fazendo. E segue a gente aí, que vai dar muito conteúdo bom para vocês. Obrigadão de coração. Isso aí, Brunão. Eu te agradeço aí. E Valeu. até uma próxima. Um bom descanso aí para você, uma boa semana. E para vocês também aí, pessoal. Valeu por terem ficado aí. Quem passou por aí, quem continuou. Forte abraço para vocês. Sigam a gente e daqui a pouco a live vai estar lá disponível para vocês no Instagram também. Valeu. Boa noite. Boa noite a todos aí. Valeu.